Boa noite. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, vai que você está vendo ou ouvindo isso em algum outro horário. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Graças a Graças Deus. a Deus. Bom, gente, a gente vai começar agradecendo toda a ajuda que a gente vem recebendo na questão dos alimentos não perecíveis. Muito bacana, muito bom, né, Anderson? Muito, muito bom. Hoje a gente recebeu fotos do pessoal indo lá recolher as doações e foi tão legal, foi tão emocionante ver aquele carro cheio, cheio para poder levar. E por isso que a gente está aqui toda quarta e sexta, sempre pedindo, porque a gente não pode deixar isso morrer, né? Eu acho que o Rodrigo vai colocar aqui as fotos para a gente ver, né, Rodrigo? Se puder, tá É, rolando e aí. Tomara. E deu uma saudade, uma vontade de ir lá. Sabe que se eu Sim. soubesse que estivesse enrolando, eu ia lá. Você que mora do lado, né? Para mim fica complicado. Para mim não rola. Eu ia lá. Uma saudade enorme que deu. Verdade. Mas muito, muito bonito. A gente vê a felicidade, não só do pessoal que vai recolher, né? Sabendo que vai ter como ajudar aqueles que precisam, mas também a felicidade do Serginho e da Marisa ali ajudando a carregar aquela Kombi com os mantimentos. Nossa, foi muito, muito lindo. Adorei as fotos. Obrigado, Serginho. A Ah, e gente se puder, coloca assim, ó, Marisa, uma setinha, e Serginho, para o pessoal Boa, conhecer boa. quem é, né? É, Quem eles botar a são, carinha né? A dele. Marisa e o Serginho. Vão Muito morrer de bom. vergonha, mas eu acho válido, porque é um trabalho muito lindo. E assim, é um trabalho da casa toda, né? Todo mundo colabora, mas quem mete a cara para ir recolher as doações são o Serginho e a Marisa, por isso que a gente sempre fala deles aqui. A gente está falando de toda uma equipe representados por eles, claro. Né? O nosso sincero agradecimento. Agradecimento a todos aqueles que vêm divulgando a casa da sua maneira de ser, né? Conforme, enfim, Sim, sim. vocês podem ajudar. Não esquecendo, a campanha continua, vocês vão ver as fotos Uhum. que, da entrega do material e tal, mas não para, gente, não para. É em movimento, é o amor em movimento. Isso aí. O Serginho e a Marisa mal acabaram de entregar, eles já estão fazendo a campanha para não faltar. Para o mês que vem, pois é. Isso, para não faltar. E aí começa, porque no finalzinho sempre está faltando alguma coisa que entregou-se muito e outros nada. Sim. Então, o que a gente faz? Tá aí no cantinho o nosso QR Code do PicPay, para quem for de fora do Rio de Janeiro, para quem preferir ajudar de alguma outra maneira, ou aqui embaixo, que tem o nosso e-mail, que é a chave Pix, que é uniãoespíritaramatiz@gmail.com. Então, quem puder, a gente agradece demais qualquer quantia, qualquer valor. Ah, mas eu não posso, eu não tenho como, eu não tenho nem. Eu sou do Rio de Janeiro, mas eu não tenho como doar nem dinheiro, nem alimento. A gente sabe que está complicado mesmo. Mas tem uma coisa que você pode fazer que ajuda muito, que é justamente o que a gente faz aqui: pedir para ser visto, para compartilhar, para curtir, para comentar e espalhar esse vídeo para outras pessoas, porque não é só da caridade da comida, não é só a caridade material que sustenta o corpo. Muitas vezes a gente precisa cuidar da alma também. Então, às vezes, para quem você compartilha o vídeo, a pessoa está precisando ouvir aquele detalhezinho, precisa ouvir aquela palavra e deixa rolar. Às vezes você não pode ajudar, mas a pessoa para quem você mandou pode. Então, Isso, né? né? A divulgação é importante por isso, Isso aí. porque vai abrindo os horizontes da casa. Uhum.
vai divulgando a doutrina. Quantos corações não foram acalentados por essa doutrina? Sim. Então, por favor, e outra coisa também, escreveu o nomezinho do seu querido, por favor, domingo, 9 horas da manhã, compareçam. Vamos lá no YouTube, principalmente, que é onde passa total, geral, que às vezes dá um probleminha no Insta e no Face. Uhum. Então, vamos assistir pelo Facebook. Pelo YouTube. Eu fiz, perdão. Porque tem dado problema. Sim, às vezes dá mesmo. Às vezes o vídeo não é enviado, às vezes não entra. Isso, então, vamos assistir por lá e compareça, por favor. Ah, eu não coloquei o nome. Assiste. Assiste a prece na intenção daquele querido. Prece pelos desencarnados, domingo agora, dia 13, às 9 horas da manhã. Para qualquer um. A gente fica nos comentários lá do YouTube, no chat ao vivo, para tirar dúvidas. Já aconteceu de alguém mandar alguma pergunta ali na hora e a gente responde, tanto no chat quanto nos comentários. Então, fique à vontade para comparecer e para tirar dúvidas se precisar. Nós estaremos lá, vamos. Uhum. Fora isso, qual outra ajuda que você pode dar também, além desses para esses que já partiram, né? Para quem ainda está aqui entre a gente encarnado. No nosso site, que tem aqui na descrição, que é uniãoespíritaramatiz.org, tem lá o formulário para cura espiritual por irradiação. Então lá você pode preencher o nome completo, o endereço completo da pessoa que você quer beneficiar com a cura espiritual. Nessa semana a gente vai colocar o nome da Márcia, que ela está gripada, né, Márcia? Obrigada. Então, e deixa lá por um tempo, pelo tempo que for necessário, e confia. Quando precisar, renova e deixa a espiritualidade agir. Né? É isso aí. E além desses, tem alguns outros? Acho que não, né? Acho que foi tudo. Acho que não. Acho que é só isso. Uhum. Vamos ao nosso tema de hoje? O tema é esse que a gente já fala toda a gravação. Toda vez a gente está falando dele nesse início. Para quem já espiou aí o nome, né? Isso aí. É amor ao próximo. Sim, muito fácil. Também. Não precisamos nem falar a respeito, todo mundo já sabe, todo mundo já pratica, né? Fácil. Muito, muito forte esse tema. Muito. E muito necessário também, né? Ultimamente, então, nem se fala. Então, o que conhecemos de amor ao próximo? O que a gente pode falar? Vamos entrar logo com a máxima? Bom, antes de entrar com a máxima, deixa eu fazer o seguinte. Olha, livro Evangelho à Luz do Cosmo, de Ramatiz. Logo na abertura do livro, existe um trechinho que é maravilhoso e que vocês vão entender o porquê de eu ler antes dessa máxima. Se chama A Regra Áurea, segundo as 10 grandes religiões do mundo. Na verdade, eu vou dizer 9, porque eu vou deixar a 10ª para a máxima, né? Mas vamos lá. No sikhismo, a regra é: julga aos outros como a ti mesmo julgas, então participarás do céu. No confucionismo, não faças aos outros aquilo que não queres que te façam.
No jainismo, na felicidade, na infelicidade, na alegria e na dor, precisamos olhar todas as criaturas assim como olhamos a nós mesmos. No zoroatrismo, a natureza só é amiga quando não fazemos aos outros nada que não seja bom para nós mesmos. Olha que interessante, até agora está sempre falando de não fazer para o outro o que não quer que seja feito para a É gente. Né? dito com outras palavras, mas é mais ou menos a mesma coisa. No final dá no mesmo. Vamos embora. Taoísmo. Considera o lucro do teu vizinho como teu próprio e o seu prejuízo como se também fosse teu. Estou mostrando que está todo mundo ligado. Hinduísmo. Não faças aos outros aquilo que, se a ti fosse feito, causar-te-ia dor. Islamismo. Ninguém pode ser um crente até que ame o seu irmão como a si mesmo. Você vê que o islamismo já mudou um pouquinho. Isso. Botou o amor como a condição. O judaísmo. Não faças ao teu semelhante aquilo que para ti mesmo é doloroso. Budismo. De 5 maneiras, um verdadeiro líder deve tratar seus amigos e dependentes: com generosidade, cortesia, benevolência, dando o que deles espera receber e sendo tão fiel quanto a sua própria palavra. Bonito, né? Por isso que eu deixei por último. E agora, o que será que diz no cristianismo? Vamos à máxima, então. Lá, todo mundo unido, em volta do mundo. E a nossa máxima diz: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nestes 2 mandamentos está dependurada toda a lei e os profetas. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 22, versículos de 37 a 40. E, só para não dizer que está igual aqui no livrinho de Ramatiz, no Evangelho à Luz do Cosmo, aqui ele coloca o cristianismo dizendo: tudo quanto queres que os outros façam para ti, faze-o também para eles. Então, olha como o cristianismo coloca em ação. Cristianismo no sentido de, olha como o ensinamento de Jesus, o ensinamento daquele que representava o Cristo, põe o amor em ação. E não é exatamente disso que trata a nossa máxima? Exatamente. E não difere de nenhuma outra que está lá. Não, de Está jeito sempre nenhum. sendo próximo como a ti mesmo. Uhum. Pois é. Né? Mateus que falou isso. Eu até falo Mateuzinho, porque eu sou íntima dele. Mateuzinho que falou isso, sempre ele. Né? Anotando na hora, online, né? E assim, é muito, muito profundo esse. Vamos ver onde está colocado da onde Mateus tirou isso, o texto e o contexto. Vamos lá. Vai destrinchar? Vamos destrinchar, né? Bom, depois a gente volta. Vamos lá. Por que o próximo? E a gente começa com amar a Deus. Ué, mas não era o próximo? Aí entra a questão. Amar a Deus sobre todas as coisas. Só que, como é que a gente faz para amar um Deus que a gente não vê? Olha como a coisa complica já de cara, né? Porque o primeiro mandamento é lá, amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua mente.
E a gente não vê Deus. A gente não vê Deus entre aspas, que fique claro, né? Aham. Mas Como eu vejo Deus? a gente ama a Deus tendo a chance de amar toda a sua criação. Toda a sua obra, né? Sim. Eu não toco em Afinal, Deus. onde é que Deus se apresenta, né? Através da própria obra. Mas só que, eis a diferença. Se Deus a gente não vê, a sua criação, a sua obra, a gente vê. Então, se a gente consegue amar a criação de Deus, que contém Deus, a gente ama Deus também. Então, olha como fecha o ciclo, né? É. Também volta. Quem meus filhos beija, minha boca adoça. Uhum. Mais ou menos assim. Pois é. Falei isso ontem, inclusive, para alguém, lembrando da sua frase. Pois é. Então, essa primeira parte de amar a Deus sobre todas as coisas, a gente conseguiu fechar aí. Agora vem a parte um pouquinho mais complicada, O segundo mandamento. que é justamente amar ao próximo. E a gente tem que amar ao próximo porque porque o próximo está lá em toda a sua criação? Sim, mas porque o próximo tem o mesmo valor que eu. E aí a gente chega num pequeno problema, porque eu nunca acho que o próximo tem o mesmo valor que eu. Alguns próximos eu acho que são que tem menos. Outros eu acho que tem mais. E aí, como é que a gente faz para coordenar isso tudo? Porque se tudo é a criação dele, né? E tudo que vive é meu próximo. Sim, pois é. Então, eu tenho que amar, porque tem gente que fala, eu amo mais o animal do que o ser humano. Gente, tem que ser tudo. Uhum, Tudo merece o nosso respeito. sim, Se você não consegue sentir amor, sentir carinho, ao menos tenha respeito. sim. E lembrando que tudo é criação de Deus. Tudo vem dele. Existe Deus em tudo. Nós já falamos aqui em algumas outras vezes a respeito disso, de que Deus está em todos os reinos e que o homem, quando chega para ser homem, ele já passou pelos anteriores, ele já foi do reino mineral, ele já foi do reino vegetal, ele já foi do reino animal. E isso não sou eu, Anderson e Márcia, que estamos falando, não. Quem disse isso foram os espíritos, lá no livro dos espíritos, esse momento Sim, que passamos por todos os reinos eu até acho que chegar. nós falamos isso até na semana passada, né? Eu A acho gente que chegou sim. a dar uma pincelada nisso Uhum. novamente. Sim. É Fala importante sempre sobre lembrar, isso. porque entendendo isso, isso significa que eu já fui, sei lá, um cachorro? Bom, talvez não nesse planeta, né? Mas em algum outro. Aí eu lembro daquela entrevista, Márcia, com Bernard Palícia, que tem lá Aham, na Revista Espírita, né? é. Que fala de como o homem é visto lá em Júpiter. Se Se o homem, assemelha. como se assemelha, o homem mais perfeito no nosso planeta, se estivesse em Júpiter, a que ele se assemelharia? E aí, por comparação, Bernard Palissy diz que seríamos macacos em Júpiter. Mas Então, não daquele filme Planeta dos Macacos, não, gente. não, não, não. Um pouquinho pior. Pois é complicado, porque a gente não consegue
conceber que existe essa ligação entre lá e cá, né? Não convém para a gente entender todo mundo como igual. Se a gente não consegue tratar como igual até quem está do nosso lado, olha o problema. E aí, eu estava tentando achar aqui no livro, vou pegar a Bíblia ali daqui a pouco para ver o texto em contexto, mas eu lembrei agora do seguinte, também no nosso livrinho querido do Evangelho por Emmanuel, esse tijolinho aqui de tantas e Sim, tantas páginas, Comentários ao Evangelho segundo Mateus, ele também fala sobre essa regra áurea. E eu acho legal também, porque ele faz essa comparação do cristianismo com outras religiões. E ele mostra por que, que é diferente. Por que, que a gente que se diz cristão tem que agir diferente. Porque, afinal, se a gente segue os ensinamentos do Cristo, a gente não pode deixar passar, né? E aí, nesse texto, esse texto está no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 41. Diz assim, em alguns pedacinhos dele. Diziam os gregos, não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Os persas, fazei como quereis que se vos faça. Os chineses, o que não desejais para vós, não façais a outrem. Então você vê como tem muito a ver com o que Ramatiz coloca lá no livro, né? sim, Os hebreus, o que não quiserdes para vós, não desejais para o próximo. E os romanos, a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. E por que que o cristianismo deu um passo além e se assemelha a isso tudo? Porque além de Jesus ter resumido isso tudo como amor a Deus e ao próximo, ainda tem o seguinte: com o Mestre, ou seja, com Jesus, todavia, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor, a claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Então, não é simplesmente que Jesus resumiu a lei, ele vivenciou tudo aquilo que ele falava, tudo aquilo que ele ensinava, tudo aquilo que ele passava adiante. Então, conforme ele vivenciava, não tinha como voltar atrás e interpretar diferente do que a gente quer. E aí a gente entra no problema do contexto, né, Márcia? é. Então, gente, a gente vai contar um pouquinho uma história sobre essa máxima, né? Porque Uhum, Jesus tem três grandes festas. Tinham três grandes festas. Era a Páscoa, tinha o Roland Rabá, não é isso? Que era uma festa grande, onde não havia o Natal. uhum, Eram três grandes festas, uma delas era a Páscoa. uhum, E ela estava se aproximando a Páscoa. sim. E Jesus quis ir a Jerusalém. Então, até aí, nenhuma novidade. Jesus quis dar um passeio como todos os outros iam até lá. Era normal. E daí, porque achavam-se que existia lugares sagrados, Uhum, como até hoje. sim. Como até hoje a gente se preocupa de orar no templo físico, quando a gente pode fazer da nossa própria casa. Então, eles achavam que estava lá naquele templo, Deus estava lá. Estava no Monte Sião. Os samaritanos diziam que Deus estava em outro monte. E Uhum, por aí começava um negocinho. E eles
quiseram, tá bom. Só que Jesus falou o seguinte, lembrando que era a última viagem de Jesus, tá? A última Páscoa deles. A última Páscoa dele. E talvez ele quisesse deixar isso bem claro, Uhum. né? Bom, agora eu vou para a minha derradeira lição. E aí ele avisou, olha, vamos pela Samaria. Então, imagina, um caminho. Jesus deixou de ir por um caminho que era mais fresco, Mais curto. mais curto. Ele deixou de ir para lá para ir um caminho muito mais longo. Fazendo uma comparação, acho que, assim, em termos de Rio de Janeiro, né, para quem conhece a cidade, acho que dá para dizer que ele queria ir, por exemplo, do centro até Botafogo, indo pelo Catumbi, ali pelo túnel, em vez de ir direto pela Glória, né? E põe mais longo nisso. Sim. Põe mais longo nisso. Vamos supor, nós queremos ir para Niterói passando por Magé. Logo ali. É. Entendeu? Você, assim, aqui no Rio de Janeiro, se tu pegar um mapa, tu vai ver a Ponte Rio-Niterói. É um Uhum. espaço curto, fresco e lindo. Sim, Não, eu quero passar por Magé, que é muito mais longo. sim. Na época também tinha um outro problema, é perigoso. Uhum. E outro problema, não tinha bom relacionamento com os samaritanos por conta disso. Porque o lugar sagrado deles era outro. Era outro. E o de Jesus, o povo de Jesus era outro. Bom, então vamos passar por lá. Agora, parando para pensar aqui, imagina, você ia passar pela terra deles para ir para uma festa dizendo, não, o meu local sagrado não é aqui o de vocês, não, é aquele lá que eu vou passar por aqui só para poder chegar lá. Então, ainda chega a ser uma dupla afronta, né? Não só passar, como ignorar o lugar deles para ir para o outro. É. Então, Jesus age como uma mãe. Uma mãe que vai desencarnar, cujos irmãos não estão se falando. Boa comparação, muito bom. Então, agora, por favor, é a hora. E aí, os dois animados, quem era mesmo? Eu esqueci os dois. Deixa eu ver se eu tenho aqui. João Eles e Tiago? João, ele mesmo. João João e Tiago. e Tiago. Eles vão à frente para. Porque naquela época, dar hospedagem aos viajantes, era uma regra. Isso ainda acontece no caminho de Santiago de Compostela. Sim, Ó, sim, até tem hoje. um Tiago aí também, viu? É, até hoje, em alguns lugares lá do Oriente, isso é regra. Uhum. Você tem que oferecer água ao viajor, oferecer comida, dependendo da hora, um cafezinho. É Sim. lei, é Um lei. cantinho Mas onde tinha dormir também, se for o caso, né? isso aí, dependendo da hora, você Depende do cenário. Uhum. dá um espaço para ele descansar. Os caminhos eram muito longos. E vale lembrar o seguinte, porque por que que isso era tão respeitado? Se a gente voltar lá na história do Velho Testamento a respeito de como Sodoma e Gomorra pereceram, gente, não teve nada a ver com o que acha-se que é hoje em dia. As duas cidades se perderam porque não deram hospedagem a anjos. Foi por isso. Enviados do Senhor foram para lá, pediram abrigo e não receberam. Por isso as cidades foram destruídas. Isso na linguagem do Velho Na Testamento. linguagem do Velho Testamento. Daquele Deus que Jesus disse: não, esse Deus aqui, ele é amorzinho, ele não tem a ver com aquele Deus que destrói as coisas, não.
Então ficou-se essa lenda. Uhum. Vai cair raio se eu não hospedar. É igualzinho o chinelo virado. Sim. É. Minha mãe vai morrer. Por via das dúvidas, a gente desvira. Uhum. Vai Não é que. isso? Pois é, então a gente não vai duvidar, a gente vai lá e dá. É. Então era mais ou menos assim. Então João e Tiago foram na frente felizes, tá bom, ele quer passar por lá, então vamos. Não se Uhum. discute. E foi na frente para arranjar hospedagem. Só que não. Só que não, porque foi o que o Anderson falou. Como é que o cara vai passar pela minha cidade para cultuar Deus em outro templo? Do jeito que eu não faço. Um cultuava o Monte Sião como Deus ali, Deus habitava ali. E os samaritanos no Monte Gerazim. Me lembrei. Só que eles iam passar por ali, para ir para Jerusalém. Certo? Uhum. Vocês são judeus? Não. E aí volta João e Tiago e dizem a Jesus: olha, Jesus, ninguém quis nos dar hospedagem. Ah, eu vou avisar também o senhor: sem água, sem cafezinho. E aí João ainda solta aquela pergunta bem evangelizada, né? Bem de acordo com os ensinamentos do mestre. Ah, eu amo João, gente. É porque É, a gente vê João evangelista e o quanto ele apoiou Maria, e o quanto ele acolheu, e o quanto ele aprendeu. Ele era o apóstolo mais novinho de todos, então ele era tratado como um filho por todo mundo. E aí você vê é, ele cercado de amor, a pergunta que ele faz para Jesus: Mestre, queres que mande raios caírem do céu para destruir aquele povo que não quis dar hospedagem para a gente? Olha que simpático. fazer valer a profecia. Sim, A profecia, não a lenda, né? Fazer sim, sim. valer. Destrói lá os samaritanos. Uhum, Churrasquinho de samaritano. sim. É. E aí, o que, que acontece? Jesus mesmo assim vai. Uhum, E aí, nessa viagem dele, acontece N coisas. O encontro dele com a mulher samaritana, enfim, que vale a pena a gente ler essa passagem. É muito bonito, mas também muito cansativo. uhum. E daí Jesus passa por tudo isso e chega a Jerusalém. Imagina a gente andar mais de 130 quilômetros a pé, sem água, sem hospedagem, sem nada, só o que estavam levando. Como a gente chega em Jerusalém? Para lá de animado, né, gente? Atualmente a gente não consegue nem ir nas distâncias curtas que a gente fazia antes sem se cansar. Imagina. Então, ele chega lá e e tem aquilo tudo de festa, a cidade está em festa. Muita gente, uma cidade que tinha pouco habitante, vai ficar com quanto, mais ou menos? 1 milhão de habitantes. Ela tinha quanto? Não lembro de cabeça. As anotações Não estão. lembro. Eu sei que ela chega, digamos assim, tinha 100 mil e aí 1 milhão de habitantes. Sim, é. Abarrotada. Tinha venda de tudo. Churrasquinho tinha, assim. Tinha venda de tudo quanto é jeito, lembrancinha e tal. Enfim. E aí Jesus chega e um mestre, Deixa eu ler esse pedacinho que eu abri aqui. lê. Porque, além de tudo,
vale lembrar que Jesus não era bem visto pelo povo da época, porque a parcela pecadora da população, por conta de tudo que ele ensinava, gostava dele. Mas aqueles que eram os líderes religiosos e políticos da época queriam era se livrar de Jesus. Ele está mexendo muito profundamente com a gente. E aí, Jesus passa um sabãozinho neles logo antes, falando a respeito de quê? Da ressurreição dos mortos. Olha que curioso. E aí termina assim, ó. E a respeito da ressurreição dos mortos, não lestes o que vos foi dito por Deus quando diz: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Então ele já está dizendo aí que quem morre, não morre. Que quem passa para o outro lado, continua vivo. Afinal, Abraão, Isaac e Jacó já tinham desencarnado. Então, as turbas, ou seja, aquele povo que seguia Jesus, ouvindo isso, estavam maravilhadas com o ensinamento dele. Então, olha o problema que ele estava arranjando, que além de tudo ele passava para as pessoas lições importantes que os outros não queriam que fossem passadas. Então, quer dizer, você chega cansado, com fome, com sede, e ainda tem que passar por uma sabatina. Pois é. E aí vem Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, versículo 34. Os fariseus, ouvindo que ele fizera calar os saduceus, ou seja, Jesus tinha respondido à provocação deles de um jeito que eles não conseguiram rebater, reuniram-se em conselho, ou seja, eles se juntaram ali, os fariseus, e um deles, testando-o, ou seja, provocando, cutucando, o interrogou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E aí Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nesses dois mandamentos está dependurada toda a lei e os profetas. E aí vai dizer o seguinte: quando Jesus fala com toda a tua mente, o que a mente trabalha? A mente é o nosso entendimento, certo? Então, dependurada toda a lei e os profetas, ou seja, tudo parte desses dois mandamentos. Desses dois mandamentos, a gente tem todos os outros que saem deles. É como uma árvore, né, com dois grandes galhos e dali se distribuem todos os outros. Agora, isso no Evangelho segundo Mateus. A gente tem essa mesma passagem lá no Evangelho segundo Lucas, mas isso vai ficar para sexta-feira, né? Porque, segundo Mateus, a conversa continua sendo provocativa. E estando reunidos os fariseus, Jesus os interrogou, dizendo: que pensais a respeito do Messias? De quem é filho? Então, Jesus estava perguntando a respeito dele mesmo, ou seja, se existe um Messias que vem para resgatar esse povo, ele vem através de quem? De quem ele é filho, ou seja, qual é a linhagem dele? E aí os fariseus respondem: de Davi. E Jesus lhes diz: então, como Davi, pelo Espírito, o chama Senhor, dizendo: dize o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés? Portanto, se Davi o chama Senhor, como ele é seu filho?
Então, olha como Jesus vai provocando. Assim, se o Messias é filho de Davi, como é que Davi chamava Deus de Senhor? Então, ficava meio esquisito, não encaixava. Ah, Jesus dava a pegadinha para mostrar o que vocês estão ensinando não tem coerência dentro do que vocês ensinam. Você vê, olha como Jesus cutucava, né? E aí, ninguém era capaz de responder-lhe algo, nem ousou alguém interrogá-lo mais a partir daquele dia. Para vocês verem que olha a importância do que Jesus coloca como amar o próximo como a ti mesmo. Porque aquelas pessoas, elas estavam se colocando em tão alta cota que Jesus pensou, preciso mostrar para eles que eles não são tudo isso que eles acham que são. E como ele fez, como Jesus fez, foi lá no ponto que feria o orgulho, que afinal Jesus veio pregar a humildade, né? E a humildade é deixar o orgulho de lado. Então ele cutucou o orgulho deles. Já que eles se viam tão bem que sabiam de tudo, Jesus mostrou que, na verdade, eles tinham muito para aprender ainda. Então, a parte do como a ti mesmo ficava fraca, porque eles se consideravam, mas não consideravam o outro. E aí tem um pequeno problema também de tradução, né, Márcia, a respeito da palavra do próximo. Quem era o próximo? é, Né? porque o problema todo estava aí, né? Uhum. Quem é próximo? E porque dependendo do que Jesus respondesse, eles começavam eles que, na verdade, eles queriam uma discussão, Sim, eles queriam desculpa para brigar. arrumar Né? um problema, uma confusão ali. Seria muito bem-vinda nessa época do ano ali. Sim, já que a cidade está cheia, está lotada, né? Isso, e era a hora. Então, o problema é que, porque saber os mandamentos, o justo, eles já sabiam, era o Uhum. Shema. Eles recitavam isso 3 vezes por dia, Pois é. o Deuteronômio e o Levítico. Ó Deus, Senhor. E eles, antes de citar isso, eles cantarolavam para unificar o coração. É engraçado isso, né? Uhum. Porque eu gosto de você, mas eu não gosto do outro. Então, por favor, Senhor, unifica. Eles já Vale, sabiam. vale o próprio exemplo aí, né, dos judeus, dos samaritanos que não se bicavam e não se aceitavam. Isso, unifica, unifica. Cantava, cantava, cantava igual a gente hoje. Isso, enfim, são diferentes. Mas antigamente eles achavam o seguinte: próximo, próximo, para alguns era só meu irmão de sangue, só da minha família, meu próximo, Uhum. ou só os judeus, Só os que professavam a mesma religião, né? religião. Pergunta para um vascaíno se o flamenguista é próximo. Uh-uh. É nesse sentido. Pergunta para o flamenguista se o Vascaíno é irmão. Pois é. Mesma coisa. É. É mais ou menos isso aí. Pergunta para o brasileiro, o argentino. Uhum. Então, é mais ou menos isso aí. Mas aí vem Léo, avô de Gamaliel, mestre de Paulo, Uhum. o apóstolo, e ele veio e falou: gente, não, deixa eu contar um negócio para vocês. Aliás, isso não era bem recebido, tá? Era muito novo para eles. Era Imagina. muito novo, mas olha, sabe o que que eu desconfiei aqui? Eu acho que é verdade. Próximo é todo mundo. Quem é meu próximo? Todo mundo. Uhum. E aí o sujeito quer saber isso de Jesus, porque se Jesus responder que próximo, igual e Léo, né?
Aí eles vão Uhum, falar: não, próxima, você está errado. E uhum, se caso Jesus dissesse que próximo é só quem é ali, a turminha de Jerusalém, e eles iam citar Iléu. sim. Está entendendo a pegadinha? É. A pegadinha seria essa. E a resposta de Jesus, eu vou Vem na até ver. sexta-feira. Mas vem na sexta-feira a resposta de Jesus, porque a gente põe todo o contexto que ela merece, né? Mas vale Hum, pensar o seguinte também. A gente tem uma palavra muito forte para designar o próximo, porque já mostra que existe uma proximidade, né? Já mostra que está perto de alguma forma. Sabe como é amar o próximo em inglês? A palavra que eles usam para próximo é a mesma que eles usam para vizinho. Então, eu acho que assim, se a gente usasse amar o teu vizinho como a ti mesmo, olha a confusão que a gente ia chegar nesse ponto que a gente está vivendo agora. ah, sim. Ainda mais com todo mundo, né? Com quem pode, em casa, trabalhando, e aí tem o vizinho do lado que resolveu fazer obra, tem as crianças que ficam gritando. Então, olha que bonito, todo mundo se amando ali, todo mundo se respeitando de igual para igual, né? É mesmo, a gente está numa situação Sim, como essa, né? Uma sim. situação parecida. E é muito engraçado, gente, porque eles têm uma amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, porque para eles alma era a união do espírito com o corpo físico. Uhum, Não é a mesma coisa que a gente pensa também? sim, Porque o que anima o corpo físico nosso, que a gente já estudou? Não é a alma? sim. A gente, nas nossas preces, a gente não pede alimento. Na hora de pedir aqui, a gente pede alimento para o corpo físico, e ao assistir à evangelioterapia, você está alimentando a alma. Sim. É ótimo você colocar isso, porque a gente vai destrinchando aquele todo o seu coração, toda a sua alma e toda a sua mente. O coração, para eles, como para a gente ainda, em muitos casos, ele era a sede do sentimento, né? Dali você colocava todo o seu amor para fora. Não só o amor, é claro, mas como estamos falando de amor, então o coração é a sede do sentimento. Então, do coração tem que sair o melhor sentimento para Deus, Sim, né? sim. Então, a alma, como a Márcia falou, sendo a união do espírito com o corpo, era meio que com tudo que você é, né? E também ele diz que no final, e com todos os seus. Como é que está ali Tá? no No coisa? nosso está com toda a sua mente, ou que quer dizer com todo o seu entendimento. Sim, entendimento. Uhum, Em algumas traduções está com todos os seus poder, entendimento e os teus muitos. O que é isso? O que é isso? Porque a tradução vai mudando. É com tudo que você tem. Porque tudo que Deus te deu, tudo que você tem hoje, foi Deus que deu. Então, por favor, vamos dividir. uhum. São ações concretas. E olha como ele coloca a chave, que para entender como viver nesse mundo, a gente precisa do entendimento, a gente precisa da mente, a gente precisa perceber que o que a gente tem é para ser usado em nosso Isso favor e em favor de todos, né? é para ser usado, é para doar, é para aliviar. Sabe o que vocês estão fazendo de pegar e doar? Vocês estão fazendo chamar. Uhum. Estamos praticando o chamar. Sim. Vem o coração tocado com os nossos pequenos apelos aqui a cada início
Reunião, né? Isso. Sabe por quê? Porque tem muita gente que acha assim, fala. Tem gente que só age, Uhum, não fala. Ah, uhum, mas você nunca disse que me amou. E tem gente que só fala, não age. uhum. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas nunca trouxe uma florzinha para a esposa. Sim. E eu quero dizer que esposas gostam de florzinha e de bombom. É uma forma de praticar o chamar. Vale uma coisa que você falou agora que tem a ver também com isso, porque afinal, a pessoa que está do seu lado também é seu próximo, né? Aquela que Sim, convive com você. E olha um conselho aí que eu recebi um tempo atrás e fiz, e, gente, vale muito a pena. Amar ao próximo como a si mesmo. Você alguma vez comprou flores para você mesmo? Para se dar de presente? já. É ótimo, porque assim você está se presenteando com algo tão bonito, com algo que tem amor ali, sabe? E você pensa, nossa, eu estou comprando isso para mim porque eu mereço. E da mesma forma com que você presenteia flores para outra pessoa porque quer demonstrar o amor por ela. Só que você está fazendo isso por você. E aqui vale dizer que eu não estou falando, é claro, de algum amor egoísta, porque o egoísmo não é amoroso, né? Não tem a ver com amor. Mas se presentear dessa forma, seja como for, é mostrar para você mesmo que você tem valor, né? E a gente É. precisa lembrar disso de vez em quando. Então, ações concretas com você mesmo. Sim. Uhum. Então, você tendo ações concretas com você mesmo, não precisa só estar dizendo eu te amo para o outro. Ó, vem o Dia dos Namorados aí. É, É boa. sábado. Atenção, atenção, namorado. Vamos dizer que amo com ações concretas. Faz um bolinho, Aceito. faz o café da manhã, né? Então, tudo isso é amar o próximo com ações concretas. Sim. E por que que ele coloca como a si mesmo? Porque quando você faz e entende o bem que aquilo te faz, você quer espalhar para as pessoas em volta, né? Isso mesmo. Pois é. Deixa eu ver esse horário terrível. Assim, faltam menos de 5 minutos, então. Que Mas fica olha, nos perseguindo. mas olha a importância aí também da gente entender que o próximo vizinho, como a Márcia disse ao longo dessa nossa conversa, não é simplesmente quem pensa igual a mim, ou quem vive do meu lado, quem está na mesma casa que eu. Que ela usou uma frase que é muito pertinente. Tudo o que vive é teu próximo. E aí eu lembrei de uma cena de um filme da Disney chamado Pocahontas, porque em determinado momento ela explica para aquele homem branco que estava invadindo a terra dela que tudo o que tem em volta dela é o próximo dela. Na verdade, ela fala: pois cada planta, pedra ou criatura está viva e tem alma. É um ser. Olha que bonito. Não é exatamente isso? Eu vi Pocahontas, mas eu não me lembrava disso. Pois é. Ai, que legal! Pois é. Então, olha ela comungando a natureza com a própria existência humana, mostrando que tudo tem vida. E eu lembro que quando eu vi o filme, eu ficava assim, gente, pedra? Como assim pedra tem vida? E aí, assim, décadas mais tarde, que eu entrei em contato com a doutrina espírita, pedra tem vida. É, Como? Fica a dica aí para pesquisar no livro dos espíritos. é isso aí, gente. Então, Fica a até a pergunta. véspera do Dia dos Namorados. E fica a pergunta para vocês: quem é o próximo? Quem é o teu próximo? Né? Quem?
Porque isso é Será a que Jesus chave. respondeu para ele? Ele estava na dúvida. Isso é a chave para o que a gente vai falar na sexta-feira. Então, deixa aí comentário, né? Gente. Então tá, olha só, fiquem com Deus, uma boa noite e até sexta-feira, tá bom? Até sexta, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente.